E aí, gente, bora para mais uma aula? Essa aula, então, a gente vai falar sobre a Revolução Russa, né? Peço desculpas aí se fizer uns barulhos ao fundo, tá chovendo hoje, é o melhor áudio que eu consigo montar aqui pra gente, beleza? E o que a gente tem para falar sobre a Revolução Russa? Bom, a Revolução Russa foi uma revolução que aconteceu na Rússia. Putz, André, acabou a aula, valeu aí, é nóis. Vamos destrinchar tudo isso, vamos falar sobre o processo revolucionário, como que aconteceu, quais são os seus principais agentes e o que isso impactou no mundo da época e falar um pouquinho do que isso impacta hoje em dia, né? Então vamos lá. O processo revolucionário na Rússia, né? Ele com certeza, assim, sem sombra de dúvida nenhuma, ele é um dos processos mais importantes do século passado, né? Do século XX, né? Ele acontece então na Rússia, como a gente falou, e ele carrega uma simbologia muito forte, né? Por quê? Porque de onde vem essa simbologia? É uma simbologia do fato de ter sido o primeiro modelo socialista científico de fato a governar um país, a governar uma nação, né? A gente já teve experiências socialistas aí na Europa, inclusive lá em Paris, lembra que a gente falou lá em 1848 e tudo mais. Mas agora um país inteiro sendo governado pelo socialismo e já não é mais um socialismo romântico, né? Dessa vez é um socialismo realmente baseado nas ideias do Marx, né? Assim, tentando se erguer em uma nação inteira, certo? E obviamente a gente vai perceber durante a aula que houveram diversas tentativas de desmantelamento, né? É, os países ocidentais, especialmente os países capitalistas aí, eles não vão aceitar com tanta facilidade que o socialismo ele se propague aí na Rússia, né? Que dê certo esse movimento, tá? A gente tem aqui, propositalmente, eu coloquei essas três imagens. Esse aqui é o símbolo, né, do socialismo, então a foice e o martelo. No primeiro momento, a gente tem que lembrar, então, absolutamente que a foice e o martelo ela é simbólica, por quê? Porque é a foice do pessoal do campo, né, o povo rural, e o martelo do trabalhador urbano. Então, é a junção do trabalhador. Quando a gente fala de socialismo, a gente não pode falar só de um ou de outro, né? Em alguns momentos a gente vai se concentrar em um deles, mas a gente não pode esquecer então que quando Marx ele fala sobre isso, ele quer falar da valorização tanto do trabalhador do campo quanto do trabalhador da cidade, seja o operário, seja o agricultor, tá? Não o latifundiário, mas o homem da terra, né? O homem que trabalha, é, ele prega a posse em cima desse latifundiário, ele quer que haja reforma agrária, né? E aqui embaixo a gente pode ver, então, quem idolatra o socialismo, né? Essas imagens elas são comuns, então aqui a gente vai ver importantes teóricos socialistas, né? Marx, o Engels, o Lenin e o Stalin, que são o Stalin, ele mais tarde a gente vai falar sobre ele, vai falar sobre a imagem, né? O culto ao líder, a imagem stalinista, né? Ou ele pode, ou tem quem veja como uma marra, né? E a gente não está aqui, uma coisa que é muito importante a gente entender sobre essa aula. A gente não está aqui para falar se o socialismo é bom, se o socialismo é ruim, se a gente quer ele no Brasil, se a gente quer, se ele matou muita gente, quer dizer, matou muita gente, a gente vai falar sobre isso. Mas a ideia aqui não é pregar socialismo, tá? A primeira coisa que eu vou deixar claro é que ninguém aqui está pregando socialismo. A gente está aqui para discutir o impacto dele na sociedade ocidental do pós-século XX, né? Que é pós-revolução russa. Então é isso que a gente vai fazer nessa aula, ok? E aí, como que era? Primeiro, para a gente fazer a revolução, a gente tem que entender o que era a Rússia antes da revolução, né? Então a gente entende a Rússia como um país extremamente atrasado, né? A gente vê a Rússia num contexto europeu pós as revoluções napoleônicas, né? Após o espalhamento a disseminação do capitalismo pela Europa. E a Rússia ela não entendeu muito a ideia do liberalismo, né? Do liberalismo europeu, né? A gente ainda vive então num país que é absolutista, né? Em que a gente tem a imagem do czar, né? Lembrando que czar vem de César, né? O Caesar, né? O César, czar, king, é, eles vêm da mesma origem César, né? Então a gente está falando aqui de um czar que ele é absolutista. Ele absolutamente tem todo o poder. Não existe a ideia de uma de uma constituição para limitar os poderes czaristas, né?
A gente vive em um país, a gente está falando de um país em que 80% da sua população é rural, né? Que a gente pode chamar essa população rural de mujique, certo? Em que o poder está então concentrado, especialmente aonde? No alto clero, na aristocracia agrária e nos oficiais do exército. Nada diferente daquilo que a gente via no absolutismo francês lá quando a gente fez a revolução, né? A gente não tem uma burguesia ainda muito consolidada, a gente já é uma burguesia mais fraca, né? E que absolutamente não tem uma consciência de classe, tá? Essa burguesia ela é esparsa, ela se divide pelas principais cidades russas aí, e não tem a ideia de uma burguesia que se juntar ela exerce uma força dentro da Rússia, tá? E enquanto, em contraste a isso, a gente está vivendo numa Europa. Perdão, galera. O dia hoje foi puxado. A gente está vivendo numa Europa que está passando pela segunda revolução industrial, né? E o que acontece nessa segunda revolução industrial? Que é o que a gente está falando nas aulas anteriores, né? A Europa ela está se modernizando muito rapidamente, né? Está trazendo diversas novidades aí para dentro do cenário europeu. E a Rússia ela está passando por exatamente esse contraste, né? Um país atrasado em relação a uma Europa que tá muito forte, né? Uma Europa que está conseguindo se consolidar como a maior potência do planeta cada vez mais, né? Ela está tomando a dianteira, a liderança, né? Tudo bem, a gente tem os Estados Unidos lá fazendo o oposto também, na verdade fazendo a mesma coisa que a Europa, né? Passando pela segunda revolução industrial e tudo mais, mas ainda assim a Europa, a Rússia, ela se compara com a Europa, ela se compara com os Estados Unidos que estão passando por essa revolução, né? Então a gente vai viver a gente está olhando um país que é absolutamente dicotômico, com duas realidades, né? Dicotomia de duas realidades, em que a gente tem um rural com pobres, com pessoas pobres, né? Aquele 80% da população rural ela é pobre e praticamente servo, né? Lembrando que a gente não tem ainda uma constituição, então era basicamente trabalho bem próximo daquilo que a gente discutiu na Idade Média, de uma servidão. Há quem diga que a Rússia vivia nessa bem próximo da Idade Média. Há ressalvas, né? Bastante ressalvas aí, mas esse sistema servil é praticamente o mesmo, em que um proletariado, né, o termo técnico aqui, coloco explorado até o talo, por favor, não coloque assim no vestibular, né, fala que é muito explorado, muito mais fácil, né, mas que essa burguesia que é pouco articulada, ela está começando a concentrar renda em si, ela vai explorar esse trabalhador, né, então esse trabalhador ele é altamente explorado, lembrando que a gente não está falando aqui de uma Rússia com Constituição, então é muito difícil você dar direito para esse trabalhador, em que a gente também tem aqueles poderosos, né? Então esse povo que tem poder, o alto clero, a aristocracia, os oficiais do exército, em que eles têm muitos direitos, né? Porque não estamos falando de país absolutista, certo? Praticamente, né? Então lembra lá do absolutismo que esse poder ele vai ser exercido por, entre aspas, e vamos colocar aspas aí, nobres, né? Então esses nobres, eles estão concentrando em si o poder de direito, né? Os burgueses a economia, esses nobres também vão ter dinheiro também, é, com, com uma dicotomia de mais de 80%, né? Se a gente já tem aqui a população rural em 80%, imagina somando isso ao proletariado, então mais de 80% de um povo explorado, né? Uma coisa que é interessante notar, isso que coloquei à direita, é a figura do czar. Então, de novo, né, a gente colocando as vestes, o poder, a imponência, ele segurando esse cajado aí, simbolizando o poder, né? Então, não era muito diferente daquilo que a gente via na França absolutista. O que muda são as cores, né? Até porque para você aguentar o inverno russo, você tem que aguentar com muito capote, né? Ele está aqui muito bem capotado aqui, com bastante lã, né? Bastante é, com roupas pesadas para aguentar o inverno russo, né? E a face, é a construção novamente da imagem real, né? É uma coisa que o vestibular ele bate muito na tecla. Nossa, falei muitas vezes para vocês, por favor, saibam fazer isso legal, tá? E aí, cara, diante dessa situação, a gente vai ter em 1903 o aparecimento dos primeiros partidos e sindicatos, né? Lutando exatamente por esse direito do trabalhador, por o direito do homem do campo, né? Os sindicatos e os partidos políticos, né? Por volta de 1903, né? E obviamente que isso vai ser extremamente reprimido, vão ser partidos, vão ser sindicatos clandestinos, em que o czar vai tentar reprimir com toda a sua força, né? É importante lembrar então que vai acontecer uma o povo ele vai se aliar, né? Ele vai acabar fazendo
fortes alianças aí, em que dá para dizer basicamente que nesses partidos, por conta dessas alianças do povo, a gente vai ter uma ala menchevique e uma ala bolchevique. Isso vai ser importante para a gente falar isso, né? Porque o povo ele se aliando com, com os burgueses, e aí nesse caso são os mencheviques, eles estão tentando se aliar com os burgueses e ganhar os seus direitos, né? Os bolcheviques, na verdade, eles vão ter mais a ideia marxista da ditadura do proletariado, né? Que era uma coisa que o Marx ele pregava nos livros dele que ele escrevia, né? Tanto que ele escreve lá no, no Manifesto Comunista, né? Proletariado do mundo univos, né? Não à toa, ele prega uma ditadura do proletariado, né? E aí, então, a gente vai abrir essas duas alas, a ala menchevique e a ala bolchevique. Guarde essa informação, tá? Porque isso vai ser importante durante a aula aí. E a situação começa a ficar cada vez mais difícil de se controlar, por quê? Porque em 1904, lembra que a gente falou dos japoneses ganhando espaço, né? Derrotando a Rússia? Então, isso vai refletir não só no Japão, né? O Japão expandindo o imperialismo dele, por um lado, às custas do imperialismo russo, né? Então, a Rússia já fazia o papel da maior nação do planeta nessa época. Ela perde terras para o Japão. Imagina a maior nação do mundo perdendo por um punhado de ilhas, né? É óbvio que isso não vai cair bem e a situação vai ficar cada vez mais insustentável. Então, por conta dessa perda de soberania, por conta desse simbolismo todo, que em 1905 a gente fala acontece uma revolução, né? A princípio, a revolução ela não é uma revolução que vai buscar, de fato, derrubar o poder. Não. Né? A gente vai ter aqui, então, a figura do czar, né? Aqui o Nicolau II, né? Esse caboclo aqui, né? A ideia do czar, a ideia da Revolução de 1905, na verdade, é a busca de um diálogo com esse czar, né? Fala, olha, czar, aqui na Rússia a gente está vivendo uma situação muito sustentável, né? O povo está vivendo essa situação muito difícil aqui no nosso país, né? A gente perdeu uma guerra atualmente e está difícil de sustentar. As colheitas estão fracas, a gente perdeu a guerra, a gente está vivendo muita dificuldade aí. Por favor, né? Nos dê condições melhores de vida, né? E aí quando a população ela se junta para fazer um movimento, eles queriam na verdade entregar uma carta para o czar, né? O czar entende isso como uma forma de manifestação contra, né, czarista, né, que ameaçaria então o regime russo. E aí ele faz uma repressão muito forte, né? E aí que fica conhecido, inclusive, a maior delas, a principal delas, é um episódio do Domingo Sangrento, em que ele manda as tropas à rua, né? Na entrega dessa carta aí, e ele desce o cacete de todo mundo, uma galera morre. Então, começa a gerar um primeiro conflito entre os russos, né, é um racha civil, né, dentro da própria Rússia, em que o povo, obviamente, vai ficar extremamente descontente com esse posicionamento do czar, né. Só que o czar, ele tem do seu lado a nobreza, as armas, né, em que ele vai concentrar essa nobreza para si, certo? E, e vai conseguir estabelecer uma repressão em cima, né, da população russa, que obviamente vai tentar se manifestar de outras formas, né? Então começam a aparecer greves, por exemplo, a greve do encouraçado Potemkin é a mais famosa, virou filme, inclusive um filme clássico aí, filme mudo em preto e branco, para quem gosta de cinema vale a pena o filme, tá? E obviamente que o czar ele vai tentar reprimir tudo isso, até que chega um momento que isso começa a ficar insustentável, essas greves, essas revoltas, e tudo mais, e o czar ele vai convocar a Duma, né? Ele se sente pressionado, ele percebe que é insustentável ele tentar sair matando todos os russos absolutamente na frente dele, e aí ele convoca uma assembleia, que é a Duma, né? A Duma em russo é assembleia, né? E aí fica claro que ele está querendo mudar? Não, não é. Na verdade, a Duma vai ser uma manobra do czar para ele tentar burlar o povo, né? Ele coloca uma constituinte, né? A Duma ela coloca uma constituição sobre o czar, só que essa constituição é meio falsa, na verdade. O czar ele consegue burlar essa Duma, ele consegue burlar essa constituição e manter a sua totalidade de poder aí, né? Na prática, o absolutismo permanece,
czar consegue dar um nó, né, no povo novamente, né? E aí o que acontece, né? A população ela percebe tudo isso, né? Ela fica descontente, ela vai criar os sovietes. Quando eu falo vai criar, não é uma coisa que alguém acordou um dia e falou, nossa, acho que eu vou criar os sovietes. Não, pensa numa coisa mais orgânica, uma coisa mais espontânea. Então o povo começa a se juntar e começa a fazer reuniões e começa a conversar sobre isso. Óbvio que essa ideia ela não o czar ele vai tentar reprimir, mas poxa, são pessoas se reunindo em casa, então tinha umas 4, 5 pessoas na minha casa, e eu falo, pô, eu tenho uma ideia com meu vizinho, então essa reunião já virou uma festa, assim, sabe? E as coisas elas vão se expandindo, né? E os sovietes, até que um dado momento que isso passa a ser organizado, né? E o que é os sovietes, né? Os sovietes, ele eram trabalhadores que se reuniam, né? Uma forma de conselho, né? Especialmente os rurais, né? Os sovietes têm muita força no campo, mas também tinham sovietes de operários, militares com menor patente, até clero, né? Eles participavam dos sovietes como forma de, como que fala? É, como uma forma de encorpar o movimento, né? Que nem todo mundo vai concordar com as ideias czaristas, né? E aí os sovietes eles vão ganhando força na Rússia, né? Mais uma coisa que também foi importante em 1905 é que essas revoluções, essas idas, essas greves e tudo mais, ela serviu para amadurecer os futuros líderes da Revolução de 1917, que vai ser a principal daqui a pouco, que a gente vai falar, na verdade, no próximo slide, né? A Revolução de 1917 ela vai ter um papel para homens como o Kamenev, o Trotsky e o Zinoviev, né? Eles vão fazer parte disso, né? Com exceção do Trotsky, o Stalin também participou, né, dessa revolução de 1905. E eles vão ganhar força exatamente pelo destaque de liderança dentro dessas revoluções, tá? Isso vai ser importante para 1917 quando eles forem fazer a revolução que vai dar certo, tá? Spoiler, a Revolução Russa de 1917 vai tomar o poder, né? Eles se amadurecem a partir daqui de 1905, isso é importante, tá? Mais um contexto sobre a Rússia, então. A gente tem uma Rússia com nobres, né? O czar, ele basicamente era aconselhado por um homem chamado Rasputin, né? O Rasputin, ele tinha umas ideias místicas, assim, era um lance meio mago, assim, um cara meio ligado às artes das trevas. Então você vê uma população que de um lado está sendo extremamente explorada, uma população que passa fome, sendo governado por um cara que é o Nicolau, que acredita no Rasputin. O Rasputin ele era mulherengo, extremamente mulherengo, né? Inclusive, curiosidade histórica, foco histórico, o pênis de Rasputin tá preservado no museu russo, né? No museu sobre a Rússia lá em Moscou, né? E reza a lenda que o Rasputin ele era conhecido como cavalgador de mulheres, né, o apelido dele. Então a gente tem esse cara fazendo os papéis de figurão, a nobreza russa. O Strogonoff também nessa época a ideia do Strogonoff era uma família nobre que queria comer o picadinho de carne que é gostoso pra caramba, né? E aí ele procura o creme de leite, né, que era uma coisa extremamente nobre lá da França, né, o creme de leite hoje em dia é uma coisa que a gente compra no mercado, mas na época era muito difícil, e vai juntar com picadinho de carne, né, coloca o molho inglês também, né, e o conhaque, que são bebidas refinadas, né, o conhaque ele flamba, o estrogonofe original tem o conhaque flambado, né, junto com a batata russa, né, que é uma coisa que é a base alimentar da Rússia. Então ele pega um prato plebeu para afastar essa nobreza dessa plebe, né, e traz para a alta nobreza o rei, o czar, ele obviamente vai gostar da ideia e tudo mais, ele começa a frequentar a casa do Strogonoff. Então é esse cara que está se distanciando do povo, um povo extremamente distante de uma nobreza extremamente aristocrática, com uma pegada de ocultismo, né? Não que seja definidor, mas para você entender mais ou menos o que passava na cabeça do russo, né? Ele olha pro cara e ele fala, pô, esse cara não quer se misturar com a gente. Então vai se descolando cada vez mais a ideia do czar com o povo, né? Vai se tornando cada vez mais insustentável esse movimento czarista, né? Lembrando então também o interesse, a Rússia ela vai acabar entrando na Primeira Guerra, né? Aqui fica a Rússia e a Rússia na Primeira Guerra ela, ela, ela vai entrar na Primeira Guerra e a gente tem essa Rússia extremamente instável dentro da Primeira Guerra, né? É uma situação difícil, por quê? Então aqui está a Rússia, né?
A Primeira Guerra, aqui esse é um mapa de hoje em dia, então não tem muito como a gente comparar, mas essa aqui é a Península Balcânica, né, que é aquilo que a Rússia veio defender, então olha a distância, tudo bem que isso aqui tudo também era Rússia na época, né, então eles chegavam mais próximo. É, e a gente tem uma Rússia que não tem uma saída de fato pro mar Mediterrâneo, né. Então a Rússia, quando ela entra na Primeira Guerra, ela entra para tentar passar, para conquistar isso aqui, ó. Mais uma noção do que por que a Rússia entrou contra o Império Turco-Otomano era porque ela queria acesso ao mar Mediterrâneo também sobre esse estreito aqui, ó. Eu destaco isso aqui, esse mapa aqui, ele é um zoom desse aqui, né? O Estreito de Bósforo, o Estreito de Dardanelos, esses dois aqui, para que a Rússia pudesse alcançar o Mar Vermelho, né? Então a gente vai ter uma Rússia isolada da Europa, a gente vai ter uma Rússia em que a população está deslocada do reino russo, né, do reino, quando eu digo reino no sentido de czar, né, do czar russo, daquilo que ele representava, e que está entrando numa guerra. Então, quando a Primeira Guerra Mundial ela explode em 1914, a Rússia está nessa situação extremamente delicada e ela entra na guerra. Né? Óbvio que isso tudo vai pesar, e é disso que a gente vai falar agora. Que em 1917 vai ser o ponto em que a Primeira Guerra Mundial começa a ser mais péssima, né? A Primeira Guerra Mundial ela vai pesar muito para o povo russo, muito, 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 né? A gente tem que pensar que a gente não pode esquecer que a Rússia ela era um país extremamente populoso, ela vai engrossar as trincheiras da Primeira Guerra, né? Em que, em que a gente está falando de 13 milhões de soldados russos, né? É muito difícil sustentar uma Rússia que está com pouca colheita, que está com o povo passando fome, né? É difícil sustentar esses soldados na guerra, né? E não à toa, esse despreparo russo ele vai pesar muito forte, né? São 3 milhões de baixas russas aí. É muita gente, é muita gente. E a Rússia, ela não tinha, lembrando que a Rússia não tinha passado pela segunda revolução industrial, então ela estava lutando contra tanques de guerra, né? Contra armamentos mais pesados, com rifle, né? Com riflezinho russo, aquele rifle, aqui ainda não existia o AK-47, né? É importante destacar, mas era aquele rifle de madeira, sabe? Bem primórdio, bem primórdio não, bem primário, bem com pouca tecnologia. Existem relatos de que a estratégia russa na guerra é uma estratégia de que você faz uma fileira com 10 e o primeiro carrega o rifle, né? E o cara que quando ele toma o tiro ele morre, o cara que tá atrás pega o rifle que tá no chão e sai atirando, entendeu? Então os caras eles estão tentando vencer na base da superioridade numérica contra armas mais fortes. É óbvio que isso não vai dar certo, né? Vão ter muitas derrotas, né? Quem vai para a guerra já vai pensando em voltar, então vai ter deserção e quem está aqui não vai querer aceitar, começa a ter greves, né? Então, a situação cada vez mais insustentável do czar, né? Que quis manter cada vez mais a Rússia na guerra, né? Então, em 1917, isso explode de fato, assim, né? Vira uma situação absurdamente sustentável, né? E aí lá em março, a gente tem que falar de março de 1917, foi quando de fato a população vai à rua, né? Aqui a gente tem uma cena clássica, esse é o Lenin, né? Dos principais líderes russos aí, né? E ele vai para a rua junto com o povo querendo que a Rússia saísse da guerra, né? Existem golpes, acho que não vale a pena a gente ficar pensando nesses golpes, né? Mas em abril um tal de Vladimir Kerensky ele assume, né? É importante a gente saber o nome dele assim, porque vai que pinta no vestibular, né? Mas assim, não segura muito, se for gastar neurônio com Kerensky ou Lenin, gasta com Lenin, por favor, né? E aí, quando o Lenin ele vê, ele é um líder popular, o Lenin é um cara marxista, um cara estudado e que ele estuda a teoria do Marx a fundo, assim, né? E ele começa a escrever o socialismo dele baseado na realidade russa, com uma interpretação sobre Marx, né? E aí o Lenin tem umas ideias muito interessantes sobre a nossa sociedade capitalista que ele coloca, inclusive em livros hoje que estão disponíveis para leitura, né? Só que a gente não pode, a gente vai enxugar muito aqui, a gente vai fazer um assassinato à história de Lenin, aos escritos de Lenin, né? Vamos falar das principais coisas que ele falava, que basicamente ele queria dar poder aos sovietes, ele falava que os sovietes era uma instituição que o próprio povo criou, que emanava do povo para o povo, e ele tinha o lema, né? O lema do Lenin era o paz, terra e pão, né? Então você pensa, né?
você é um russo, assim, um russo médio. Tu tá vendo a Rússia sendo esgabelada na guerra, né? Extremamente derrotada, perdendo o tempo inteiro para as outras potências e nações e tudo mais. E aí chega um cara que fala: olha, eu quero a paz, eu quero acabar com a guerra, eu quero sair da guerra, eu quero que seus filhos voltem vivos para casa, né? Quando eles chegarem, eles vão ter que ter terra, então eu quero tirar das mãos dos latifundiários, das oligarquias, daqueles que têm a concentração da terra, eu quero tirar a terra da mão deles para que vocês possam ter terra e dessa terra produzir de fato para a população e assim vocês possam ter pão. E aí ele sintetiza no paz, terra e pão. Paz, terra e pão. Paz, terra e pão. O pessoal ficava gritando isso na rua, paz, terra e pão, assim. E o Lenin, ele vira uma expressão popular, né? Ele vira uma espécie de mito, né? Uma espécie de ídolo popular que vai carregar essa liderança das anseios populares, né? E em meio a isso, o Trotsky, né, que é um parceiro do Lenin, se o Lenin é essa parte ideológica, o Trotsky vai ser o cara da ação, né? Ele vai criar a Guarda Vermelha, que é a força armada do Lenin, que é a força armada da Revolução. E na somatória dessas duas coisas, tanto a parte de ação e a parte ideológica, eles conseguem derrubar o Kerensky, eles fazem a revolução. Eles entram no palácio, no, no, no Kremlin, né, eles destronam o czar, eles literalmente eles matam a família czar, do czar, né? Então aquela história de que a Anastácia lá no filme que ela estaria viva e tudo mais, isso não acontece. Eles passam o rodo, mata todo mundo, ninguém fica vivo não. Passa batido. E, enfim, é bem trágico aí o fim da família czarista. É o fim da ditadura czarista, né? Que dá para dizer ditadura mais correta absolutismo, né? E aí o governo bolchevique ele começa a estabelecer suas metas e se estabelecer no poder, né? Então agora a gente tem de fato, quando o Lenin ele assume, a gente tem de fato o socialismo russo, né? A ideia de socialismo na Rússia, né? E quais são as suas primeiras realizações? Bom, em primeiro lugar, quem que vai governar? A gente quer o Trotsky ou a gente quer o Lenin, né? E aí o Lenin, o Trotsky, ele de uma forma meio heróica, inclusive ele entende que o Lenin é o cara do rosto da revolução, e aí ele aceita que o Lenin é esse cabra aqui, né? É o mesmo dessa foto aqui, esse aqui é o Lenin também, né? Vladimir Ulyanov, né? Ele entende que o Lenin vai ser o cara da revolução e o rosto da revolução. Ele vai ser o cara e a cara da revolução. Então ele coloca, ele deixa, ele abre mão, entre aspas, né? Assim, não é uma coisa tão simples, mas em resumo, para o vestibular vai ser, né? Ele abre mão do poder para que o Lenin ele de fato dê um rosto para a revolução, né? E aí ele vai cuidar mais da parte do exército. Esse é o Trotsky, né? Deixando claro. Ele vai, então fica essa dobradinha, Lenin na parte de governo e Trotsky na parte da guarda revolucionária, da guarda vermelha, né? Primeiras coisas que o Lenin faz, ele nacionaliza os bancos, ele estatiza os recursos financeiros russos, então ele tira da mão dos banqueiros os bancos, né? Ele vai fazer tudo aquilo que ele promete, na verdade, né? Ele prometeu paz, terra e pão, então ele tira os financeiros de quem é de fora, ele coletiviza fábricas, ele faz a reforma agrária, então quando ele coletiviza a fábrica, ele está dando para o trabalhador os meios de produção, né? Isso é uma teoria bastante marxista, né? Ele faz a reforma agrária, ele dá terra para o trabalhador do campo. Lembra então aquela dualidade que eu falei, comunismo é, é o trabalhador rural, é a foice e martelo, é o trabalhador rural, é o trabalhador da cidade, né? E ele tira a Rússia da guerra, né? Ele assina o Tratado de Brest-Litovsk, né? Que a gente conversou na aula de Primeira Guerra, assina a paz com a Alemanha e ele sai, então, a Rússia ela sai derrotada, mas sem o sentimento de derrota, né? Porque para o povo russo aquilo é paz, né? E né, é nesse momento que um dos outros líderes revolucionários, esse cabra aqui, ó, o bigodudo aqui embaixo, né, que está aqui embaixo, ele começa a ganhar destaque. Por quê? Esse aqui é o Stalin, né? Ele começa a fazer, então, o papel de secretário do Partido Comunista, ele começa a ascender no poder, ele começa a aparecer como um cara importante dentro da Revolução também, né? Ou seja, no fim das contas, o Lenin ele cumpre aquilo que ele prometeu. Ele dá para a Rússia a paz, a terra e o pão, né? Tudo indo muito bem, tudo indo muito mal, tudo indo muito bem na verdade, né? Até que em 1918, o
vai começar a aparecer o povo que é contrário à revolução. Isso aconteceu, isso vai acontecer em todas as nossas revoluções, basicamente, né? Exceto a Revolução Gloriosa, que teve uma para o vestibular, né? A princípio, né? Sempre resumindo algumas coisas, mas a Revolução Gloriosa ela passa batido, né? Gente, ó, se quer chegar no vestibular e alguém colocar um texto sobre a Revolução Gloriosa falando que teve uma contra-revolução, ninguém vai ficar bravo comigo. Leia o texto vai te ajudar a responder a pergunta. Estudem a Revolução Gloriosa, estuda a Revolução Francesa bem, para você poder dialogar com essa, ter uma flexibilidade em relação ao vestibular, tá? É, voltando então. Em 1918, a gente vai começar a ter a contra-revolução de fato. A galera começa a olhar e falar, putz, esse negócio que está acontecendo na Rússia é perigoso, né? E aí, através de apoio externo, inclusive com financiamento da burguesia de fora da Rússia, que investia na Rússia, né? Lembrando que a gente tinha aquela burguesia sem uma consciência de classe, bastante dividida e tudo mais, a gente vai ter os mencheviques lutando de novo contra os bolcheviques. Lembrando então que os mencheviques são aquela parte que está associada à burguesia querendo uma aliança e a parte bolchevique que quer o fim, né, da burguesia, quer mais é que burguês se foda e morra, né? Então, quem é que são os mencheviques? Eles vão ficar com esses como exército branco, vai ter um apoio burguês, vai ter um apoio externo, né, especialmente dos Estados Unidos e do Japão, que queriam esse fim da revolução porque tinham medo, obviamente, que essas ideias se espalhassem e que elas tomassem corpo, e até para garantir uma forma, de alguma forma, o investimento que os seus burgueses fizeram na Rússia, né? Porque não esquece que os bancos estão estatizados, né? E quem que vai ficar nos bolcheviques, né? Os bolcha aqui, como eu coloquei aqui no slide, né? É basicamente o Exército Vermelho, que vai ser uma evolução da Guarda Vermelha, né? Então, quando a Guarda Vermelha de Trotsky, ela vai ganhar um papel mais de exército mesmo, e vira o Exército Vermelho, que obviamente vão tentar a manutenção dessa revolução, a manutenção da Revolução Russa, e vai ter apoio da população russa. A população russa legitima a revolução. Olha que muito louco, né? A gente está falando de um povo que estava extremamente pobre, um povo que passava fome, que agora não passa, né? É, é um conceito muito louco, né? Que hoje em dia a gente tem de que comunista quer que o povo passe fome. Não, a ideia não é essa absolutamente. E especialmente nessa época em que a Rússia conseguiu esses progressos todos que ela estava procurando, né? Naturalmente, assim, então, com a população apoiando, com tudo isso, os bolcheviques eles acabam vencendo essa guerra civil. Por mais que os mencheviques tivessem todo esse apoio externo, eles não conseguem se sustentar, não tem como, pouca gente contra muita gente. E aí o comunismo ele reina, né? De fato ele se consolida na Rússia, né? Lembrando que nessa época aconteceu uma coisa chamada comunismo de guerra, que uma restrição da produção do povo para o povo para poder suprir soldados de guerra, para poder suprir a guerra, para poder suprir um investimento, por exemplo, na indústria. As poucas indústrias que tinham, elas acabam se tornando mais voltadas para a guerra. Então, se você tinha, por exemplo, é muito louco, porque em guerra isso acontece, né? Uma indústria, na época era normal, pinico, né? Uma indústria de pinico ou uma indústria de panela, vai virar indústria de capacete, né? Que é basicamente se mudar um pouco a forma, né? Então, isso muda, tá? Cria-se esse tal de comunismo de guerra, tudo isso imposto pelo Lenin, que estava indo tudo muito bem, né? Até que em 1921 ele cria a NEP, né? Ele cria a nova política econômica, mas em 1924 ele vai acabar morrendo, né? Vamos falar um pouquinho da NEP, dessa nova política econômica, a gente já fala dessa morte do Lenin aí precoce em 1924, né? Então, a NEP basicamente é a nova política econômica. Aí o spoiler, né? Tá até aqui no slide. Ela dura de 1921 a 1928. O Lenin vai morrer em 24. É óbvio que ela vai continuar então com o governo do próximo. Não vou falar quem é o próximo, embora esteja escrito aqui, né? Tá aqui embaixo, mas tudo bem. Então, ela vai continuar com Stalin, né? A ideia é então, quando o Lenin ele cria a NEP, ele está pensando em fazer com que a Rússia cresça, né? O termo que o pessoal gosta de usar que o comunismo ele vai dividir um bolo, né? Mas que bolo? Ele precisa que o bolo cresça para que as coisas se dividam, né? Para que haja pedaços para todo mundo, né? E se não tem bolo, não tem o que dividir, né? Então, ele vai alinhar a elementos capitalistas, né? Ele vai investir na indústria, ele vai precisar de recursos, ele vai vender coisas de dentro da Rússia, exportar, né? Exportação, para que aconteça uma rápida evolução russa, né? Especialmente a gente não pode esquecer que a gente está falando de uma Europa pós 1919, pós Primeira Guerra, que está
assolada pela gripe espanhola, que tem muita gente morrendo, tem muita gente que morreu pela guerra. Então a Rússia ela tá ganhando esse espaço, né? E aí vai ser um sucesso com esses elementos capitalistas, essa miscigenação entre comunismo e capitalismo. A Rússia ela cresce de uma maneira muito rápida, muito forte. Né? Ela restabelece a diplomacia que ela tinha com os países europeus. Né? E aí é nesse momento em que a Rússia ela se transforma na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a famosa União Soviética, a URSS, né? E é exatamente nesse momento em que você tem a Rússia, que está a bandeira da União Soviética, né? E que esse nome ele vai ecoar, né? Se você fala hoje em dia para os mais velhos aí que tem medo de comunismo, você fala da União Soviética, os caras tremem na base exatamente por conta desse momento em que a Rússia ela começa a expandir. E é nesse momento que os Estados Unidos começam a fazer propaganda anticomunista, né? Que eles começam a olhar o Satanás, né? Com o comunismo como uma forma do capeta, né? O vermelho do Satã, né? Lembrando então que a União Soviética vai ter a bandeira da foice e martelo novamente, né? E o vermelho, né, que é o sangue operário que luta pela causa, né? Nunca esqueceremos disso. O Estado ele passa por uma burocratização muito grande. Isso é uma crítica que a gente pode fazer ao comunismo assim bem ferrenha. Por quê? Porque acontece, né? A ideia do comunismo é você manter todo mundo igual, né? A ideia é você partilhar do bolo de uma forma justa, na verdade, né? Só que aí começa a aparecer uma nova elite, que são os caras que estão é, cuidando do Estado, né? Então, os caras que começam a receber os bens do Estado para dividir. E aí é óbvio que ele vai privilegiar algumas pessoas e se privilegiar. Né? Então, a gente vai ter uma nova elite dentro da União Soviética. Isso é muito louco, né? Porque a gente está falando de uma elite, uma mentalidade capitalista dentro de um sistema comunista, né? Cara, isso é uma das críticas mais ferrenhas de quem entende de comunismo faz, né? Ele fala, poxa, o comunismo marxista nunca funcionou de fato porque a União Soviética ela não teve uma igualdade de fato, né? Ela teve essa elite que através da burocratização ascendeu, né? E aí quem critica fala, olha, isso não acontece porque o ser humano é ruim ou porque não dá para você confiar numa elite, isso é só uma nova forma de elite e tudo mais, né? E aí tem quem critique o comunismo, falando que o comunismo é inviável, há quem critique o comunismo soviético, falando que a gente de fato nunca teve comunismo, e aí defende de certa forma o comunismo. E há quem critique mais ainda falando que isso tudo é balela, que o comunismo é coisa de Satanás, que está influenciado por essa cultura capitalista norte-americana que começa a surgir nessa época, né? Aí, em 1924, o Lenin vai morrer, né? Ele morre ele tem um acidente cardiovascular, ele tem um infarto, né? E aí começa a ter uma disputa de poder. Quem que vai suceder o Lenin, né? Quem que vai ser o cara que vai entrar? E aí a gente tem as duas figuras, do Stalin e do Trotsky, né? O Stalin como o líder do partido, né? E o Trotsky como líder do Exército Vermelho. Só que o Stalin ele é um cara que consegue angariar muita força dentro do partido, ele consegue dar um golpe no Trotsky, inclusive dentro do próprio governo dele, e aí dentro da própria Guarda Vermelha, do Exército Vermelho, e aí o Stalin ele vence essa disputa devido a essa influência. E cara, é nesse momento, né, a Revolução Russa ela tem dessa também, né, que o culto ao líder é muito forte, né, a a interferência na informação, então só quem pode falar é quem tem alguma coisa a ver com essa nova elite desse estado burocrático. E aí o Stalin ele começa a fazer perseguição política aos seus inimigos, né? Tanto que quando ele faz essa perseguição, o Trotsky ele é obrigado a fugir da Rússia, ele não consegue mais ficar na Rússia não, né? Aqui já a gente não tá falando mais de Rússia, estamos falando de União Soviética, né? Ele é obrigado a fugir da União Soviética e, mano, o cara é morto a machadada, velho. O cara morre lá em 1958, se não estiver errado, na década de 50, 60, a machadada, escondido no México lá, entendeu? No México, o cara sai da União Soviética e vai pro México se esconder, entendeu? Então, assim, tem muita coisa a criticar no comunismo, tá? É muito fácil você criticar o capitalismo, mas também tem muita coisa a se criticar no comunismo. De novo, eu não estou aqui fazendo apologia a nenhum dos sistemas, e o vestibular ele cobra isso, que vocês tenham a visão crítica dos dois, tá? E como que é esse governo do Stalin do lado econômico e tudo mais, né? Ele começa a fazer os planos quinquenais, né, que são planos
de quinquênios, de 5 anos, para que as coisas elas funcionem. Então, a primeira coisa que ele faz é investir na indústria, especialmente a indústria pesada, a indústria de base. O que é a indústria pesada e de base? É siderúrgica, é metalúrgica, ele faz hidrelétrica, ele precisa de muita energia, faz, faz termoelétrica, para que a União Soviética ela consiga se sustentar com as próprias pernas, né? Então isso é uma economia extremamente planificada. Cada passo da economia ela tem um plano, né? Para que isso aconteça de uma forma gradual e que a União Soviética consiga crescer, né? Também acontece o fim da propriedade rural, ele abole de fato essa propriedade rural, ele dá aos soviéticos todo o poder. Não é à toa que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, os soviéticos, eles vão exercer força no governo Stalin. Os líderes dos soviéticos, obviamente, eles estão no topo de toda essa burocratização que eu falei. E vamos lembrar que esses planos eles vão durar até após a Segunda Guerra Mundial. E aí vai ser um papo que a gente vai falar lá na Guerra Fria, que é depois da Segunda Guerra. E por hoje que eu tinha para falar sobre a Revolução Russa é basicamente isso. Tá? Eu tô deixando a apresentação aí para vocês. Qualquer dúvida vocês podem falar comigo. E é isso, gente. Beijos, tchau. É sempre um prazer aí.